Arrependam-se e creiam no Evangelho. Oh Deus Pai, te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade de estar aqui para falar a Tua mensagem, meu Pai. Que essa mensagem não volte vazia, conforme o Senhor prometeu, mas que venha tocar o coração de quem está escutando, meu Pai. E que ela venha cumprir o seu propósito, conforme a Tua vontade. Anula o meu eu, anula a minha carne, e que tudo que seja dito aqui seja conforme a Tua vontade. Então, te dou graças, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Então, haja poderosamente sobre cada um que está aqui essa noite, abrindo seus ouvidos espirituais, e que o Senhor venha falar aos seus corações. Então, te agradeço, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começar, meus irmãos, deixa eu só abrir um parênteses. Antes de começar a falar sobre o texto, eu vou usar muita palavra pregador, pregação, pregadores. Então, quando eu fizer essa palavra, eu não falo diretamente do pastor ou de quem está aqui, mas todos nós como igreja, amém? Então, pregador, nós somos pregadores, nós levamos a pregação. Então, toda vez que eu usar essa palavra, não se prendam simplesmente a quem está no púlpito pregando. Não, é a toda igreja. Todos nós somos pregadores e levamos a pregação. Amém? O título que eu dei a essa mensagem é o chamado para anunciar o reino de Deus. O chamado para anunciar o reino de Deus. Antes de começar expositivamente na pregação, vou falar um pouco sobre o que é uma pregação. A pregação é a maior obra que podemos fazer nesse mundo. Nenhum outro trabalho nesse mundo, nada que a gente possa fazer dentro da igreja pode ser considerado mais necessário e mais urgente do que a pregação. A pregação, nós temos que pregar, meus irmãos, para todas as criaturas, para todas as pessoas, e isso tem caráter de urgência. A pregação tem que ser urgente, tem que ser dito para as outras pessoas de forma urgente. A pregação ela é tão importante que o próprio Jesus veio ao mundo como pregador. Ele veio pregar, ele veio para pregar. Ué, mas Carlos, Jesus não veio para me salvar? Amém? Mas ele veio para pregar, para mostrar o ministério. Onde está isso, Carlos? Marcos 1:38. Em Marcos 1:38, o próprio Jesus diz, assim diz a palavra: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Então, antes de se sacrificar por nós, ele veio pregar o Evangelho. Ele veio como pregador do Evangelho, como pregador da verdade. Ele está fazendo, quando ele prega, ele está fazendo a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que todos ouçam e todos escutem a verdade do Evangelho. Então Jesus veio para pregar para aquele povo naquela época, e até hoje em dia nós temos que pregar, porque se nós estamos aqui hoje é porque alguém pregou para nós, amém? Se nós estamos aqui hoje é porque alguém falou nos nossos ouvidos sobre o Evangelho, sobre a verdade verdadeira, sobre que todo o resto não importa, somente caminho a Deus. Então Jesus veio para isso, e nós também, como seus seguidores, como seus imitadores, temos que fazer o quê? Pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Mas sobre o que Jesus pregou? Qual foi a pregação de Jesus? Jesus pregou sobre o Evangelho de Deus, sobre o reino de Deus. Ele vem trazer essa perspectiva do que é o reino de Deus, na visão de Deus, não na visão dos fariseus daquela época, não na visão das pessoas religiosas daquela época, não. Ele veio trazer diretamente a mensagem de Deus, como Filho de Deus, do que é o reino de Deus, do que seria o reino de Deus para aquelas pessoas que estavam aguardando ali sim o Messias, que eles estavam aguardando a pessoa que viria libertá-los, mas de forma política. Eles estavam esperando um Messias político, um Messias que iria guerrear por aquelas pessoas. Eles estavam aguardando um Messias que viria livrar eles do Império Romano, e Jesus vem com a sua mensagem, com o seu reino. O que é o reino dos Deus? Ele vem trazendo essa mensagem. Não vou entrar em detalhes porque vou falar durante a pregação, mas ele vem apresentar esse reino, um reino que iria completamente contra o que os judeus daquela época estavam esperando. Então ele vem mostrar esse evangelho, e conforme ele vai falando, conforme ele vai mostrando o que é esse evangelho, não só pelo falar, mas pelas suas atitudes, pelo seu curar, pelas suas boas obras que ele fazia,
ele nos dá a entender, ele nos fala que essa mensagem é a mais importante e a mais urgente que precisa ser dita. Não é outra mensagem mais importante, meus irmãos, a não ser a verdade do Evangelho. E ela tem que ser dita diariamente, ela tem que ser gravada em nossos corações diariamente. Fale sobre essas mensagens, fale sobre o que é o Evangelho para as pessoas. A gente vai entrar aqui, vai ver o que é isso, mas temos que ter isso em mente, que essa mensagem é importante, essa mensagem é urgente, pois o tempo dele voltar está próximo, amém? Mais próximo do que estava ontem. Quando vai ser, Carlos? Não sei, nem quero saber, só quero saber de fazer a minha parte, que é falar do Evangelho de Deus. Cabe a Deus decidir quando e onde, não a mim, não a vocês, não cabe a nós saber quando, porque seria muito fácil, se a gente soubesse quando ele viria. Ele vai vir dia 31 de dezembro de 2033. Opa, então eu tenho até lá para me arrepender. Olha como seria fácil ser cristão. Ele não fala quando e nem onde. O que cabe a nós? Nos arrepender, voltarmos para Cristo e falar essa mensagem para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, a verdade do Evangelho. A pregação, meus irmãos, é um instrumento usado por Deus para chamar os pecadores ao arrependimento e à salvação. Conforme eu disse, foi através de uma pregação de uma palavra que você está aqui essa noite. Você se arrependeu, você escutou e acreditou fielmente que aquilo ali era verdade. Então é através dessa palavra que nós nos arrependemos, que o Espírito Santo nos toca e aponta. Você estava no caminho errado, então a partir de agora, siga esse novo caminho. É a pregação que abre as portas, digamos assim, para o Evangelho de Deus, para a verdade de Jesus Cristo. Então, mais uma vez eu falo, é a mensagem importante, é uma mensagem que não deve ser guardada na Bíblia, embaixo do braço, não, ela tem que ser dita, ela tem que ser produzida todos os dias para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Mas o meu vizinho já conhece, mas não segue. Repete, fale com ele até que os seus olhos sejam abertos pelo nosso Senhor Deus. Então é uma mensagem importante, ela traz os pecadores ao arrependimento e à salvação. Romanos 10:17 diz assim, espero ela botar ali para vocês acompanharem. Romanos 10:17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Eu gosto dessa, conforme tem mais um contexto na versão Almeida Revista Atualizada, na ARA, ela é assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé, meus irmãos, vem pelo ouvir a verdade, vem pelo ouvir a pregação de Cristo Jesus. E a pregação que vocês ouvem não é só daqui do púlpito, é numa reunião de família que vocês têm a oportunidade de falar, é no local de trabalho que vocês têm a oportunidade de falar do Evangelho, do Reino de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus, o que Jesus vem nos mostrar. A gente vai ver o que é o Evangelho de Deus, o Evangelho, o Reino de Deus que Ele fala. Então, nós temos que pregar, para que a fé nas pessoas seja iniciada, seja com um clique, igual esse barulho que fez, pronto, a fé está ali, naquele momento, aquela pessoa, e ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Paulo não está nos lembrando que só é possível ter fé por meio da palavra, não tem outra forma, e pelo ouvir a palavra. A fé em nós, ela é embutida através da palavra, da leitura da palavra. Se você não tem a oportunidade de ler, de escutar, então é sempre pela palavra. Aí a palavra que vai nos direcionar, vai nos colocar, digamos assim, a fé nos nossos corações, que vai aumentar a nossa fé, é pela palavra. Como assim pela palavra? É conhecendo, é buscando esse Deus que está nas Escrituras Sagradas, que está na Bíblia Sagrada, é buscando esse Deus que nós vamos ter tão intimidade, vamos estar tão cheios do Espírito Santo, que a fé vai ser aumentada automaticamente, porque é impossível a gente ter fé e não acreditar no que está escrito aqui. É impossível ter fé e não acreditar no que Jesus fez por nós. Então, é tudo um conjunto, é tudo uma obra única e exclusivamente do nosso Deus. E Jesus pregou, o que ele pregou? Ele pregou a verdade e chamou os seus discípulos a fazerem o mesmo.
Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Todo mundo levantou. Precisa que alguém não levantar, mas todo mundo levantou. Então, somos todos discípulos de Jesus. E Ele nos chama a fazer o mesmo. Se o próprio Jesus, Deus encarnado, Ele veio, anunciou, Ele pregou sobre o reino de Deus, ainda mais nós, meros mortais, que fomos alcançados pela graça soberana de Deus, nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, a todos os povos, não importa onde, quando, mas a verdade tem que ser dita. Que verdade? A verdade do Evangelho. Não há outro caminho a ser seguido a não ser o Evangelho. Então temos que ser seus imitadores. Devemos fazer o mesmo que Cristo fez. Claro que Cristo, Ele era 100% Deus, 100% homem, conforme a gente estuda. Ele tinha uma diferença de nós por ter essa formação. Nós somos 100% homens, somos pecadores de nascença, mas o Espírito Santo nos capacita a fazer a boa obra. É o Espírito Santo que nos capacita a falar do reino, das boas novas, das aventuranças. É o Espírito Santo que nos dá a direção. Mas temos que ler a palavra, temos que saber o que falar, porque muitas das vezes vamos ser interrogados, vamos ser questionados por certas atitudes nossas, ou então por certos pensamentos que nós temos. E como que você vai responder se você não sabe o que a Bíblia diz? Se você não sabe o que Deus quer para a sua vida? Então temos que ler, temos que escutar as pregações, amém? Mas também temos que buscar a leitura diária da palavra de Deus. E uma leitura, se você já não é novo convertido, se não é novo, então é velho convertido. Se você já é velho convertido, já está na igreja há um bom tempo, estude a palavra mais a fundo, não fique só ali no leite, vá para o alimento sólido, conforme diz a palavra, busque mais a palavra, faça estudos diários da Bíblia na sua casa, porque essa parte de ler só a Bíblia, pronto, fechar, isso é para o novo convertido, meus irmãos. E muitas das vezes o novo convertido tem mais amor pela palavra do que nós que estamos na igreja há muito mais tempo. Então a gente não pode perder esse amor, porque isso aqui salva vidas, é isso aqui que transforma as pessoas precisam ouvir essa verdade para serem transformadas, e compete a nós, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, falar essa verdade para essas pessoas, amém? Então vamos para a nossa exposição da nossa palavra, versículo 14. Depois de João ter sido preso, esse pequeno trecho, a prisão de João Batista aqui, não é o João apóstolo, é João Batista, não silencia a mensagem de Deus, de forma alguma. Depois que João fez o seu papel, fez o seu trabalho, ele sai de cena. Ele veio simplesmente preparar o caminho do nosso Senhor. Mas Carlos, é duro tu falar isso. Não, ele sabia qual era o seu papel. O João sabia o que ele veio fazer. Ele veio preparar o caminho do Messias. É isso que ele veio. Ele veio ser o Elias, ele veio anunciar que viria o Salvador depois dele, que viria o Messias depois dele. E o João sabia tanto isso, que lá no Evangelho de João 3,30, ele fala assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Então ele sabia tanto qual era o seu papel, sua obra, que ele não se importava de sair de cena no momento exato. Ele sabia que quando Cristo foi batizado, que o Espírito desceu, que ele foi tentado no deserto, que ele passou pelas provações ali do inimigo, ele sabia que tinha chegado a hora de Jesus Cristo, ele tinha que sair de cena, porque não era ele que viria salvar o povo, não era ele que iria salvar todas aquelas pessoas, mas sim Jesus Cristo. Então ele sai de cena como? Quando ele foi preso. Ele é preso, morto, e ele sabia tudo. Não sei se ele sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que agora era a hora do Messias vir. Era a hora que Jesus iria começar o seu reinado na terra. E a prisão de João abriu caminho para a manifestação plena do nosso Messias. Agora era a hora de Jesus assumir o anúncio do reino de Deus.
Porque ele vinha anunciar, João vinha anunciar o reino. Vai vir um reino, vai vir um maior do que eu nem sou digno de amarrar sua sandália. Vai vir. E quando ele sai de cena, vem essa pessoa. E Jesus assume esse papel de mensageiro para o povo, de profeta para o povo, trazendo a mensagem de Deus. E a mensagem, meus irmãos, que Jesus traz não era algo novo. Era apenas um contexto novo, que mudou quem iria trazer a mensagem. De João Batista, agora é Jesus. Mas a mensagem era a mesma. O que João pregava? Arrependam-se e creiam. E Jesus vem pregar a mesma coisa. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então a mensagem é a mesma. Tanto de João como de Jesus, a mensagem é a mesma. A única diferença é que agora quem fala é Jesus. Que o que ele vai falar é sobre ele mesmo. Ele não vai apontar para mais ninguém a não ser para ele. O que João estava falando apontava para Jesus. Mas Jesus vem com toda a sua autoridade e começa a falar apontando para ele mesmo. Mas a mensagem é a mesma. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Da mesma forma, Deus nos chama, meus irmãos, a proclamar o reino onde estamos. Em qualquer fase da nossa vida, Deus nos chama a falar do Evangelho. Às vezes será na nossa família, no centro da nossa família, às vezes será no trabalho, às vezes entre amigos, às vezes na nossa comunidade, mas Deus nos chama a falar sobre o reino. Os contextos, conforme a gente falou, os contextos mudam, mas a missão continua, anunciar que o reino de Deus está próximo. O contexto muda, mudou de João para Jesus, mas a mensagem é a mesma. Arrependam-se. Nosso contexto às vezes muda, casa, trabalho, faculdade, escola, mas a mensagem tem que ser a mesma. O reino está próximo. Arrependam-se. Não podemos mudar essa mensagem para agradar o nosso ego, não. A mensagem tem que ser: arrependam-se, pois o reino está próximo. E continuando no versículo 14, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Jesus aqui, meus irmãos, ele sai de Jerusalém, amém? Ele sai de Jerusalém e vai para a Galileia. Aqui tem um contraste muito grande que é maravilhoso, porque Jerusalém era o centro religioso daquela época, daquele povo. Jerusalém era o centro das riquezas. Jerusalém tinha um glamour espiritual muito grande, tinha suas riquezas. Então, ali Jerusalém era o centro. Nada melhor do que começar ali, né? No centro religioso, político dos judeus, de tudo mais. Mas não, Jesus não começa ali. Jesus sai dali e vai para a Galileia. Uma cidade, meus irmãos, comparado a Jerusalém, uma cidade pobre, que não tinha gente importante naquele local. Ali era uma cidade humilde e gente pagã. Muita gente não acreditava no Deus dos judeus, no nosso Deus. Ninguém acreditava, muita gente não acreditava. Era uma gente pagã naquele povoado. E Jesus vai para lá, vai para aquela cidade onde não tinha riquezas, não tinham pessoas que trariam brilho à sua palavra. Mas ele sabia que ali tinham pessoas que precisavam ouvir a palavra, que precisavam ouvir o Evangelho. Local de gente enferma, endemoniada, conforme a gente vê nas Escrituras, endemoniada. E ali era o local, como se fosse o quartel militar dos zelotes. Para quem não sabe, os zelotes, eles são aquela ala do judaísmo que queria acabar com o Império Romano na espada, na luta. Então, olha para onde Jesus vai. Jesus vai para um local totalmente diferente de onde ele estava. Que ele poderia começar o ministério lá em Jerusalém, mas não. Ele começa seu ministério de pregação numa cidade pobre, um local perigoso, muitas das vezes que tinha muita gente que queria uma revolução armada para se distanciar, para se livrar, melhor dizendo, do Império Romano. Então ele vai para aquele lugar. Ele vai para aquele lugar porque ele sabia que as pessoas que estavam ali estavam sedentas para escutar as boas novas, para começar a pregar. Ele vai e prega e cura enfermos, cura endemoniados naquele local. Ele faz maravilhas naquele local. O que deixa a gente claro é que Jesus não queria fama. Se ele quisesse fama na sua pregação, ele ficaria em Jerusalém, amém? Um local que ele seria mais visto, um local que ele seria
até muitas das vezes criticado também com muito vigor, de repente também até fugiu disso, mas ali teria fama e teria reconhecimento muito mais rápido do que pregar na Galileia, do que pregar num local de gente humilde, gente pobre, que não tinha nada, entre aspas, a oferecer para ele financeiramente, nem de likes, digamos assim, não tinha nada para oferecer para ele, mas ele sabia que as pessoas ali estavam precisando ouvir a verdade, e ele queria. Jesus não queria fama, ele simplesmente queria fazer a vontade de seu Pai. Conforme a gente vê na palavra, Jesus ia conforme o Espírito Santo ia mostrando para ele, e a gente sabe que ele foi para lá porque Deus queria que ele parasse lá, porque Deus queria que ele falasse para todos aqueles povos, fizesse seus sinais e maravilhas no meio daquele povo. Ele foi para lá para quê? Conforme diz a palavra, para pregar o Evangelho de Deus. Jesus veio anunciar a mensagem, só que ele era também a mensagem. O Evangelho, meus irmãos, a palavra Evangelho quer dizer boa notícia. A palavra Evangelho quer dizer boa notícia. Então Jesus veio trazer para esse povo e para nós hoje em dia a boa notícia. Veio trazer a maior e mais importante notícia e mais urgente que a gente precisa escutar. Ele veio trazer as boas novas da salvação, a reconciliação com Deus, o perdão dos nossos pecados. Ele veio trazer a reconciliação com Deus. Ele veio dizer no final que a chegada do reino estava ali, começando. Então ele veio dizer isso para esse povo. Ele veio dizer que as boas novas, a boa notícia, ele veio trazer o Evangelho para aquelas pessoas. E Jesus é o principal anunciador dessa mensagem. Como? Pelo seu falar, pela sua vida. A vida de Jesus, às vezes, supera muito mais do que ele falava, com o que ele fazia, supera muito mais do que ele falava. Então, pela sua vida, ele falava que ele era o principal anunciador dessa mensagem. Seus milagres, seus ensinos e sua própria mensagem. Então a gente começa a ver que Jesus, ele veio anunciar o Evangelho, mas não somente falar o Evangelho, ele vivia o Evangelho, ele vivia as boas novas, ele vivia a boa notícia, ele não só falava das coisas e não vivia aquilo, não, ele vivia cada coisa que estava sendo dita ali. Então, nós somos o que? Seus Mais uma vez, não escutei. Nós somos imitadores. Já dei a resposta. Mas vamos lá. Nós somos o que de Jesus? Melhorou. Imitadores. Se o próprio Jesus veio anunciar, veio fazer isso para aquelas pessoas, mais uma vez eu digo, quanto mais a nós. Nós temos que trazer essas boas novas para as pessoas, para famílias. Não é só eu, não. É nós, é eles que estão lá fora. É tudo junto. Mas quem separa? É Deus, claro. Mas cabe a nós falar a verdade. Cabe a nós proclamar o Evangelho. Como? Falando e vivendo o Evangelho, assim como Jesus viveu o Evangelho. Mais uma vez, somos seus Se ele viveu o Evangelho de início ao fim, nós temos que viver esse Evangelho também. Não temos que só falar das boas novas, porque seria muito fácil só falar e não fazer, amém? É muito fácil só falar, tem que fazer isso, hein? Faz isso, hein? Faz isso, hein? Eu não, não vou fazer nada não, deixa eles lá fazerem lá. É isso que os líderes religiosos, judeus daquela época estavam fazendo, os fariseus estavam fazendo. Eles botavam práticas que não estavam condizentes com a lei em cima do povo, para que eles fizessem mais do que a lei mandava fazer. E eles mesmos não faziam. Então Jesus veio quebrar isso. Ele veio falar, não, se vocês falam para fazer, vocês também têm que fazer. Só que a carga que vocês estão botando sobre eles é muito mais pesada do que eles precisam. Então Jesus vem trazer a verdade do Evangelho, que nada que aquilo que eles estavam falando seria verdade. Então, é muito fácil ser cristão aqui dentro da igreja, porque estamos no meio da comunhão. É fácil falar de Jesus para quem já é cristão, amém? Não é fácil? A coisa mais fácil é falar de Jesus para quem já é cristão, porque a pessoa vai te entender e vai te compreender 95%, digamos assim. Pode ter umas dúvidas doutrinárias, mas 99%, 99% ela vai entender o que você está falando.
Mas lá fora, meus irmãos, para as pessoas que não conhecem a verdade ainda, lá fora não é fácil pregar o Evangelho. Lá fora não é fácil falar de Jesus, falar do amor de Jesus, falar que eles têm que se arrepender dos seus pecados. Mas é lá fora que Ele nos manda ir. É ide, vai aos confins do mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Não é isso que a palavra diz? Então temos que ir, temos que falar, mas temos que nos preparar, ler a Bíblia, perguntar, não souber alguma coisa, pergunte, mas temos que estar preparados e cheios do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. No 15, versículo 15, ele dizia: o tempo está cumprido. A chegada de Jesus, ela marca o cumprimento da promessa de Deus ao longo da história. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, para o Messias que estava vindo. Todos os livros apontam para o Messias que iria vir salvar o povo judeu. Amém? Então Deus está dizendo que chegou a hora. Acabou o tempo de espera, o tempo está cumprido, chegou a hora do perdão, tempo de intervenção divina, tempo que Deus vai agir na história fisicamente, não só espiritualmente, mas Ele vai interferir na história através de Jesus Cristo. E chegou a hora da salvação. É isso que quer dizer que o tempo está cumprido. Chegou o tempo de começar a fazer essas coisas. O tempo do perdão é o que a gente chama de plenitude do tempo. Chegou a hora da plenitude do tempo. Chegou a hora que... Mas Carlos, o que é a plenitude do tempo? Eu vou dar um resumo, senão eu perderia um domingo todo só para falar do que é a plenitude do tempo. Plenitude do tempo é simplesmente... Algumas pessoas separam em 3 ou 4 itens, de 4 coisas, digamos assim. É o idioma grego, que era falado naquela época, quando Jesus começou o seu ministério, que foi aqui, na Galileia. O grego era falado, na sua grande maioria, em quase todas as cidades que estavam ali povoadas. Era como se fosse o inglês hoje, digamos assim. Era o grego daquela época. Então, tinha uma língua comum para ser falada, tinha uma língua comum para espalhar a verdade, espalhar o Evangelho para todas as pessoas. Todas as pessoas iriam entender o que seria o Evangelho naquela localidade, porque todas falavam o grego. E outro item é a que chamamos de Pax Romana, a paz romana. O que seria isso, Carlos? A paz romana nada mais é do que todo o Império Romano dominava aquela região. Só que o Império Romano, ele tinha uma estratégia de fazer estradas rápidas para ocupar outros territórios mais rapidamente, para levar os mantimentos para aquele local de guerra mais rápido. Então eles criavam estradas, muitas estradas, e as estradas eram seguras. Eles tinham guardas romanos andando pela cidade. Então tinha um local, tinha uma língua comum, amém? E tinha local para ir e vir em segurança. Tinha um local de ir, a pessoa podia ir e vir em segurança, porque os romanos davam segurança nas estradas. Então já estava sendo feito ali o cenário para a pregação do Evangelho, porque quando Jesus morre, eles usam o quê? As estradas para irem para as outras cidades para pregar o Evangelho, uma estrada que era segura naquela época. Então já começava a se formar o cenário do ID naquela época. O outro ponto era o judaísmo. O judaísmo era muito forte naquela região, e naquela época de Jesus era a única religião que era monoteísta. A maioria das religiões era politeísta, que tinha mais de um Deus. A única que era o judaísmo. O judaísmo era grande, era forte. Deus conseguiu fazer com que o judaísmo fosse grande naquele momento, mesmo seguindo regras que não eram concordadas por todos. Mas o judaísmo tinha, devido ao seu número de seguidores, ao seu número de devotos, era grande naquela época. Então o povo em si, mesmo quem não seguia o judaísmo, sabia que tinha um povo que tinha um Deus, que era os judeus. Tinha um povo, não, esse povo só tem um Deus, porque pela redondeza todos sabiam, a gente vê pelas escrituras, e esse é o Deus do Isaac, esse é o Deus de Jacó. Então tinha já essa visão de monoteísmo do povo judeu. E a última foi o João Batista, que veio e preparou
todo o caminho para que Jesus começasse o seu ministério. Então, todo o cenário estava formado para que Jesus começasse o seu ministério. Um idioma comum, para que todos entenderiam o que estava sendo dito. Estradas seguras para ir e vir. A maioria, ou quase todos, já conheciam o Deus monoteísta dos judeus. E João Batista vem e começa a falar tudo que ele fala sobre quem viria depois dele, o Messias. Então Deus já fez a hora exata para que Jesus viesse, a hora perfeita para que Jesus viesse, começasse o seu ministério. E para nós hoje, o tempo está cumprido, meus irmãos, significa que a oportunidade de experimentar o reino de Deus e compartilhá-lo é agora. Começou, o reino já começou, o famoso já eu ainda não, já começou, mas ainda não foi finalizado, não está finalizado, mas já começou em Cristo Jesus. Então é o famoso já e o ainda não. Então nós temos essa oportunidade, meus irmãos, de experimentar esse reino e de compartilhar com o próximo esse reino. Não guarde para você essa felicidade que é viver no reino de Deus. Somos felizes, amém? De estar no reino de Deus. Eu sou muito feliz de estar no reino de Deus. Que essa felicidade não fique só para nós, guardada conforme o talento lá na parábola. Eu sei que tem outro significado, mas que a gente não guarde essa mensagem só para nós, nos nossos corações. Que a gente possa passá-la para as outras pessoas que ainda não conhecem essa felicidade que está em Cristo Jesus. E nós não podemos adiar, meus irmãos, não podemos de forma alguma adiar a nossa resposta, nem nosso testemunho. Nosso testemunho tem que ser fiel com o que a gente fala, amém? Não sejamos hipócritas de falar uma coisa e fazer outra. Isso se chama hipocrisia. Sejamos fiéis àquilo que a gente fala e àquilo que a gente faz, amém? E 15, continuando no versículo 15, na parte ali B, e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, meus irmãos, não é visível, não é político, não é institucional, não é uma denominação em si, é muito mais do que isso. O reino de Deus não é apenas um lugar futuro para onde nós iremos, mas é uma realidade hoje, presente, uma realidade onde a vontade de Deus é feita e onde Jesus reina nos corações. É lá que é o reino de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, quando acreditamos que Jesus veio por nós, em nossos corações, morrer, nos ligar diretamente com Deus novamente, ali está o reino de Deus. Não está em templos, não está na política, não é institucional, não está em cada denominação das igrejas, não. Está dentro de nós. Está dentro de nós, povoando através do Espírito Santo o nosso coração. Amém? E o reino de Deus não é apenas, conforme eu disse, um lugar futuro. Não, ele já existe. Já hoje, já estamos vivendo sobre o reinado de Jesus Cristo. Todo aquele que declara Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já está vivendo esse reinado hoje. Conforme a gente fala, quando a gente se submete a Cristo, estamos vivendo sobre o reino dele. E o reino de Deus, meus irmãos, ele é inverso. Não sei se vocês já repararam isso na Bíblia. Ele é inverso aos reinos humanos. Porque na Bíblia ele fala, tu quer ser grande? Quer ser grande? Quer ser grande no reino de Deus? Sirva os outros. Olha que contraste, né? Se a gente for levar isso para o mundo lá fora, naquela época, o reinado, vamos supor, o rei, tu quer ser grande? Não, tem que servir ao rei ali, tem que estar, o rei tem que fazer coisas grandes para ser grande. Não, Jesus fala, não, sirva a todos com humildade, sirva, se você servindo, você vai ser grande no reino de Deus. No reino de Deus, meus irmãos, felizes são os humildes. Olha que contraste, os humildes são felizes. Para aquele povo lá não, para o povo pagão, não, feliz é que não é humilde, que fala, que tem muitas posses e que tem orgulho de falar dessas posses, né? Aquela pessoa é feliz. Eu não tenho, não. Mas no reino de Deus, felizes são os humildes. Felizes são os que choram. A Bíblia fala que felizes são os que choram. Imagina, no mundo lá fora, feliz é o que chora. Chegar uma pessoa e falar, feliz é o que chora. A pessoa não vai falar, esse cara é maluco. Esse cara não entende nada. Porra, que chora é feliz? Como assim? Então, é assim que funciona no reino de Deus. É o inverso do que o mundo lá fora fala.
Felizes são os mansos. Olha, os mansos são felizes. Felizes são os pacificadores. Isso tudo está na palavra. Quem é feliz são os pacificadores, que trazem a paz, não a guerra. Esses são felizes. Felizes são os puros de coração. Olha quanto contraste, se a gente for comparar com o mundo, quanto contraste tem do reino de Deus. E felizes são os que são perseguidos por causa da justiça. Olha que contraste tremendo esse. Tu é feliz porque você é perseguido pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus. Amém? Olha o contraste. Imagine você ser perseguido fora da religião, lá fora, no mundo. Você é perseguido por uma coisa que teu irmão fez. Olha, meu irmão fez aquilo, vão me perseguir. Você vai ser feliz por causa disso? De forma alguma. Você vai ficar com raiva, vai ficar triste, porque você está sendo perseguido por algo que alguém fez. E o Evangelho diz que quem está no reino é feliz porque é perseguido por causa da justiça, por causa de Cristo. Então, ele nos traz um contraste muito grande. O que é o reino de Deus e o que é o reino do mundo? Então, nós temos que ser felizes nessas coisas, pois pertencemos ao reino de Deus. E nós, meus irmãos, anunciamos um reino que já está atuando nesse mundo. Ele traz, o que ele traz? Cura, ele traz libertação, amém? Mas, acima de tudo, ele traz justiça para os seus. Então, é um reino que estamos vivendo esse reino nesse mundo. Ele traz cura, amém? Oramos por cura, oramos por essas causas. Traz libertação, amém? Mas, acima de tudo, a justiça de Deus. Ele também traz a justiça de Deus para nossas vidas. É quando a gente começa a entender que Deus é justo, apesar de a gente não entender muito bem ainda, devido à nossa limitação, o que é a justiça de Deus, mas Ele é justo e fiel na sua palavra. Cabe a nós, se a gente, conforme foi dito hoje até na aula, não queira entender a justiça de Deus, porque se a gente for entender o que é justo para Deus, a gente não vai conseguir compreender. Mas acredito que Ele é justo em tudo o que Ele faz, em tudo o que Ele escolheu para fazer, Ele é justo. E nós nós anunciamos esse reino para as pessoas, e através do nosso testemunho. Isso, das vezes, meus irmãos, é mais importante do que o nosso falar, amém? O nosso testemunho, o que a gente faz, o nosso viver, no dia a dia, é muito mais importante do que falar do reino de Deus. Porque o nosso viver ele deve demonstrar a evidência do reino de Deus em nós. Amém? Nosso testemunho, eu falava palavrão antes, mas agora sou nova pessoa, vou continuar falando. Não, isso não é evidência de transformação. Isso não é evidência de que você foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos que dar testemunho de que foi mudado. Nós temos que entender que não vivemos mais para as coisas do mundo, mas para o reino de Deus. E isso, meus irmãos, posso garantir que é muito mais importante do que falar sobre o Evangelho, do que falar sobre a verdade. Claro que a gente escutou alguém falar, mas se a gente começa na nossa caminhada, logo no início, ver pessoas hipócritas que falam uma coisa e fazem outra, esse Evangelho aí está meio estranho, porque o cara fala uma coisa e faz outra, não vou querer seguir esse cara não, esse Evangelho não. Então nossas atitudes têm que falar mais do que aquilo que a gente fala, amém? E no final do 15, ele fala: arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu pergunto para vocês, não precisa responder, tá? Só vou perguntar, mas vocês não precisam responder. Quais as condições para você entrar nesse reino? Pensem em vocês mesmos, não precisam me falar, mas pensem. Qual é a condição para você entrar nesse reino, para viver nesse reino? A palavra nos diz que, se não nascermos de novo, não entraremos nesse reino. Não é isso que Jesus fala para Nicodemos? Nasça de novo para fazer parte do reino. Nicodemos não entende, no alto da sua sabedoria, ele não consegue compreender o que Jesus estava falando para ele naquele momento. E a palavra também nos diz: se não nascer da água e do Espírito, não entraremos nesse reino. Eu volto a perguntar para vocês: quais as condições para você entrar nesse reino? O que Jesus nos apresenta aqui são duas condições que estão ligadas: arrependimento e fé.
São essas duas condições que precisamos ter para entrar no reino de Deus. Arrependimento. Coincidentemente, isso foi dito hoje na aula de batismo. Arrependimento é uma mudança completa de mente e de direção. Devemos mudar completamente o que fazemos de errado e voltar os nossos olhos para o único Senhor e Salvador, que é Cristo Jesus. Nós temos que abandonar o pecado e voltar-se completamente para Deus. As velhas práticas que não agradam a Deus, nós temos que nos arrepender de fazer aquilo e abandonar e voltar o nosso coração para Deus. Só se recebe o reino, meus irmãos, através de arrependimento e de fé. E a fé, meus irmãos, é uma confiança total e exclusiva em Jesus Cristo. É confiar plenamente em Jesus, é confiar em Jesus e na sua mensagem que Ele trouxe de boas novas da salvação, amém? Confiar que aquilo ali é verdade, vai acontecer, Ele vai voltar, meus irmãos, que coisa maravilhosa, ó, Ele vai voltar para pegar os seus, que coisa, olha, eu nem sei como vai ser esse dia, mas eu vou ver, nós todos vamos ver, e deve ser um dia maravilhoso, ao qual Ele vai vir do céu para buscar os seus, vivos e mortos vão ver a volta de Cristo para ir vir buscar toda a sua igreja. É confiar nessa mensagem, é confiar que o que Ele fez na cruz por nós, que Ele perdoou os nossos pecados naquela cruz e nos fez uma ligação direta, vamos falar assim, com o nosso Deus Pai. Ele fez essa ligação através do sangue derramado naquela cruz. É confiar que essa mensagem, meus irmãos, é o caminho para a salvação eterna e para a vida no reino. É ter fé em Jesus Cristo, em tudo o que Ele fez, o que Ele falou, em toda a sua obra. Essa fé, meus irmãos, é o que chamamos de fé salvadora. Essa fé que vai te salvar. Essa fé em Jesus Cristo, em tudo que Ele fez por nós, é essa fé que vai salvar nós, para não irmos ao lugar que merecíamos, que era o inferno. É essa fé que vai nos resgatar de lá e vai nos trazer para o braço do Pai, onde iremos morar com Ele lá nos céus. Assim eu espero, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero encontrar todos vocês lá, amém? Para a honra e glória dEle. Então é isso que a fé é, meus irmãos. É uma total e exclusiva fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor, por tudo que Ele fez por nós naquela cruz. E o nosso anúncio, meus irmãos, do reino deve incluir, sim, quando falarmos para as pessoas, devemos incluir esse chamado à conversão. Nós temos que falar para as pessoas que elas precisam se converter, abandonar velhas práticas que não agradam mais a Deus. Através do nosso testemunho e da nossa vida transformada, convidamos outros a se arrependerem. Então, conforme eu disse, o nosso viver, muitas das vezes fala muito mais do que o nosso falar. Então, esse anúncio, temos que levar essas boas novas, mas temos que falar para as pessoas: arrependam-se dos seus pecados e tenham fé em Jesus Cristo. Nós temos que falar isso. Só que hoje, meus irmãos, não só hoje, naquela época também, nessa época que Jesus começou o seu ministério, falar de arrependimento, falar de abandonar práticas pecaminosas não é popular. Isso naquela época, durante toda a Bíblia a gente vê isso, e hoje continua, porque as pessoas não querem abandonar práticas que se sentem bem, práticas que fazem ela bem, o ego dela bem. Elas não querem abandonar essas práticas, elas não querem ouvir que estão perdidos nesse mundo, elas não querem ouvir que estão condenados, elas não querem ouvir que estão presas no pecado e estão debaixo da ira de Deus. Elas não querem ouvir isso, elas querem ouvir só que Deus é amor. Deus é amor. Elas querem ouvir isso, elas querem escutar algo que acalme o seu coração pecaminoso naquele momento. Mas se a gente começa a falar do pecado, das paixões do pecado, falar que aquilo que ela está fazendo é errado, ela fala: que Deus é esse perverso? Elas não entendem que Deus quer o melhor para nós. Elas não entendem que aquelas práticas nos afastam de Deus, que aquelas práticas que fazíamos, nós fazíamos, eles ainda fazem de errado, nos afastam completamente de Deus. Elas não entendem isso, elas não têm essa noção, mas cabe a nós falar, cabe a nós dizer, sim, que existe uma verdade e que sem arrependimento e sem fé não entraremos nessa verdade, não entraremos nesse reino de Deus, nesse evangelho de Deus. Para concluir, meus irmãos,
4 pontos. Só quero deixar 4 pontos para concluir essa mensagem. Jesus nos deu o exemplo, amém? Ele iniciou seu ministério pregando o reino de Deus e nos mostrou que essa mensagem deve ser anunciada com urgência e com fidelidade. Então Jesus veio, nos deu o exemplo do que fazer e como fazer, e cabe a nós continuar fazendo o que ele fez. Segundo ponto, o chamado, meus irmãos, é para todos. Não apenas para pastores, missionários, mas todo cristão é um pregador em seu próprio contexto, na família, no trabalho, na escola, onde quer que você esteja. Esse chamado é para nós, de seguir a Cristo, de falar o Evangelho. É para a igreja que fala de todo o coração que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Se você fala essas palavras, esse chamado é para você. E outro ponto, a mensagem continua a mesma. O reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem. O convite continua sendo o mesmo. Arrependimento, arrependam-se e tenham fé em Jesus Cristo. Não mudou durante toda a história, desde João Batista até agora. Arrependam-se e tenham fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo, na sua obra, tudo que ele fez na cruz do Calvário. Tenham fé que Jesus é nosso Salvador, é nosso advogado, é nosso intercessor. Tenham fé na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero deixar uma pergunta para vocês agora, no último ponto. Como nós temos respondido? Estamos sendo fiéis ao chamado de proclamar o reino de Deus? Estamos sendo fiéis, meus irmãos? Fale para você mesmo, não precisa me responder. Estamos sendo fiéis em proclamar esse evangelho, em ide, em falar as boas novas, não só o falar, mas viver. Estamos sendo fiéis? Ou temos deixado essa responsabilidade apenas para alguns? Não, fulano está fazendo muito bem o trabalho, deixa que ele continue fazendo. Não cabe só a fulano, a ciclano. Cabe a toda a igreja anunciar esse evangelho. Amém? Cabe a todos nós, todos vocês que estão aqui essa noite, cabe a nós falar do evangelho e a sua verdade. Mesmo que a gente perca amigos, famílias, empregos, nada é mais importante do que o evangelho. Nada pode ser mais importante do que a verdade que foi ensinada por Jesus Cristo. Amém? É isso que eu queria passar para você essa noite. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Obrigado, Deus Pai, por tudo que o Senhor fez, meu Pai, seu agir essa noite. Que o Senhor continue, meu Pai, transformando os corações. Que a sua verdade, meu Pai, seja proclamada, meu Pai, com amor. Que seja proclamada, meu Pai, com a verdade sempre, meu Pai. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, nos inspirar em como fazer, meu Pai, o modo de fazer, pois sabemos que o Espírito Santo nos ajuda. Ele é nosso intercessor, Ele é fiel, Ele está conosco em todos os momentos. Então que o Espírito Santo venha nos capacitar a falar do Teu Evangelho, a falar sobre Ti, para aquelas pessoas que precisam escutar a Tua verdade. Que a gente não guarde para nós essa verdade, essas boas novas da salvação, não pode ser guardada para nós, simplesmente para nós, pois já somos salvos. Não, temos que proclamar. Se já somos salvos, que falemos mais do reino de Deus, para que mais pessoas sejam salvas, mas através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos capacite a fazer essa obra, meu Pai, pois sabemos que não é fácil, sabemos que enfrentaremos dificuldades, mas que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, meu Pai, enchendo-nos de sabedoria, enchendo-nos do Teu Espírito, para que possamos fazer essa Tua vontade, que é o ide, que é o proclamar o Evangelho a toda criatura, para que todos saibam que o Senhor é Deus, que aquele sangue derramado naquela cruz nos salvou, e hoje somos remidos, lavados, brancos como a neve, através do único Cordeiro de Deus que foi derramado seu sangue. Então eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor fez essa noite. Leva-nos em paz, em segurança, em proteção, que possamos chegar em casa, meu Pai, protegidos por Ti. Então desde já te agradeço. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E que a Igreja de Deus diga amém.
Vão em paz. Boa noite.